30 conselhos para transformar sua vida. O estoicismo, uma filosofia prática que nasceu na Grécia Antiga por volta do século III a.C., com Zenão de Cício, continua sendo uma poderosa ferramenta para quem busca força mental e autodesenvolvimento. No coração dessa filosofia estão ideias que promovem determinação, resiliência, autodisciplina e um profundo senso de valor próprio e continua a inspirar gerações com ensinamentos profundos e atemporais. Neste vídeo exploraremos 30 abordagens práticas que os estoicos utilizavam para elevar os seus patamares de vida com virtude e clareza. 1. Autocontrole. Domine suas emoções. O estoicismo enfatiza o autocontrole como essencial para uma vida equilibrada. Epicteto ensinava: não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. Dominar nossas emoções não significa suprimi-las, mas compreendê-las e reagir de forma racional. Quando exercitamos o autocontrole, deixamos de ser reféns de impulsos e tomamos decisões mais alinhadas com nossos valores. Essa prática constante reduz arrependimentos e aumenta a nossa capacidade de lidar com conflitos e adversidades. 2. Gratidão. A arte de valorizar o agora. Os estoicos acreditavam que a gratidão era um dos caminhos mais rápidos para a felicidade. Marco Aurélio refletia sobre o valor de cada novo dia. Ao acordar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. A prática da gratidão nos ajuda a focar no que temos, em vez de lamentar o que falta. É uma forma de combater a insatisfação e valorizar tanto as pequenas alegrias quanto os grandes desafios, que moldam nosso caráter. Para os estoicos, ser grato também significa reconhecer que tudo o que recebemos é um presente da natureza ou do destino. 3. Respeito à natureza. Viver em harmonia com o mundo. Os estoicos acreditavam que a natureza era uma fonte de sabedoria e equilíbrio. Marco Aurélio via a natureza como um espelho da razão universal. Tudo o que acontece é parte da ordem natural do universo. Viver de acordo com a natureza significa reconhecer nosso lugar no mundo e agir com respeito pelo meio ambiente e pelos seres vivos. É também aceitar os ciclos da vida, como nascimento, crescimento e morte, com serenidade. O respeito à natureza nos ensina a simplicidade, a interconexão e a responsabilidade por nossos atos. 4. Perseverança. Seguir em frente apesar das dificuldades. A perseverança, para os estoicos, é o que nos permite continuar mesmo quando tudo parece contra nós. Sêneca afirmou: não porque as coisas sejam difíceis é que não ousamos, mas porque não ousamos elas se tornam difíceis. É a habilidade de enfrentar os desafios com paciência e determinação, sabendo que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. A perseverança nos fortalece e nos ajuda a enxergar além das dificuldades imediatas, mantendo o foco nos nossos objetivos de longo prazo. 5. Justiça. Tratar todos com equidade. A justiça é uma das virtudes cardinais do estoicismo. Marco Aurélio acreditava que o verdadeiro poder está em agir com justiça. A injustiça é um crime contra a natureza, pois a natureza une os seres humanos uns aos outros. Ser justo significa tratar todos com respeito, cumprir nossos deveres e buscar o bem comum. Para os estoicos, a justiça não é apenas uma questão legal, mas um compromisso ético de viver em harmonia com a sociedade. É uma prática que exige empatia, imparcialidade e coragem para defender o que é certo. 6. Flexibilidade mental. Adaptar-se sem perder a essência. A capacidade de adaptação era uma habilidade valorizada pelos estoicos. Epicteto dizia: é tolice esperar que o mundo se adapte a você, adapte-se ao mundo. A flexibilidade mental nos ajuda a navegar por mudanças inesperadas sem perder o equilíbrio emocional. Isso não significa abrir mão de nossos valores, mas encontrar novas formas de aplicá-los em diferentes contextos. Essa habilidade é essencial para lidar com incertezas e para aproveitar oportunidades que surgem em meio ao caos. 7. Moderação. O caminho do meio. A moderação é o oposto dos excessos e um pilar da temperança estoica. Marco Aurélio alertava sobre os perigos da indulgência excessiva. Nada em excesso, mesmo nas coisas boas. Praticar a moderação nos ajuda a evitar extremos e a cultivar o equilíbrio em nossas ações, palavras e pensamentos.
Isso inclui desde hábitos alimentares até a forma como lidamos com trabalho e lazer. Para os estoicos, a moderação é uma forma de manter a clareza mental e o controle sobre nossos desejos. 8. Independência emocional. Libertar-se de validações externas. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem de dentro. Epicteto ensinava: não busque ser admirado pelos outros, busque ser admirável para si mesmo. A independência emocional significa não depender da opinião ou aprovação alheia para sentir-se completo. É a prática de confiar em nossos próprios valores e ações, sem ser influenciado por críticas ou elogios. Essa postura nos dá estabilidade emocional e autoconfiança, permitindo que vivamos de forma autêntica. 9. Foco no presente. O momento é tudo o que temos. Para os estoicos, o presente é o único tempo real. Marco Aurélio lembrava: perca o apego ao passado e a ansiedade pelo futuro, concentre-se no agora. Focar no presente nos ajuda a reduzir a ansiedade e a aproveitar plenamente cada experiência. Quando estamos no momento presente, agimos com mais clareza e tomamos decisões mais conscientes. Essa prática também nos conecta com a vida de forma mais profunda, eliminando distrações desnecessárias. 10. Propósito. Encontrar o significado na vida. Os estoicos acreditavam que viver com propósito era essencial para uma vida virtuosa. Sêneca dizia: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável. Encontrar nosso propósito significa alinhar nossas ações com nossos valores e contribuir para algo maior do que nós mesmos. Para os estoicos, viver sem propósito é viver à deriva. Quando sabemos o que realmente importa, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação, sabendo que estamos no caminho certo. 11. Aceitação do destino. Amor fati. Abraçar o que não podemos mudar. Amor fati é a prática de aceitar o destino com serenidade, reconhecendo que tudo o que acontece faz parte de um grande todo. Para os estoicos, resistir ao que é inevitável cria sofrimento. Marco Aurélio nos convida a ver cada situação como necessária. Aceite cada coisa que acontece como se você a tivesse desejado. Essa aceitação não é passiva, mas ativa, onde transformamos cada evento em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Aceitar o destino não significa resignação, mas sim resiliência. O estoico entende que o universo opera de forma lógica, mesmo que muitas vezes não consigamos enxergar o quadro completo. Através dessa perspectiva, ganhamos força para lidar com as adversidades sem nos sentirmos vítimas das circunstâncias. 12. Simplicidade. A beleza de viver com menos. A simplicidade é uma virtude central no estoicismo, porque permite focar no que realmente importa. Epicteto nos lembra que não são as posses que nos fazem ricos, mas o pouco que precisamos para viver bem. A vida moderna nos convida constantemente a acumular mais, mas os estoicos propõem o oposto: eliminar o supérfluo. Marco Aurélio dizia: a riqueza consiste em viver contente com pouco. Essa abordagem simplifica nossas escolhas, reduz a ansiedade e traz clareza. Um estilo de vida simples também nos conecta mais profundamente com nossos valores e diminui a influência externa sobre nossas decisões. Os estoicos acreditavam que, ao remover distrações, podemos nos concentrar em cultivar virtudes e aproveitar a vida de forma plena. 13. Paciência. A virtude da espera consciente. A paciência, para os estoicos, é um exercício de força e sabedoria. Ela nos ensina a esperar sem desespero e agir no momento certo. Marco Aurélio escreveu: nada deve ser feito com pressa. Eles entendiam que muitas vezes o tempo é nosso maior aliado e que a impaciência só gera decisões precipitadas e arrependimentos. Quando esperamos conscientemente, mantemos o controle sobre nossas emoções e conseguimos analisar situações com clareza. A paciência também nos prepara para aceitar que algumas coisas estão além do nosso controle e nos ajuda a construir resiliência. É uma prática que exige atenção plena e um compromisso com o presente, sem se deixar levar pela ansiedade do futuro. 14. Coragem. Agir apesar do medo. A coragem estoica é a capacidade de enfrentar o desconhecido, o desconforto e até mesmo a dor com dignidade.
não significa a ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Sêneca afirmou: onde há medo, há também a oportunidade de superá-lo. Os estoicos acreditavam que a coragem é essencial para viver uma vida de virtude, porque sem ela é impossível fazer o que é certo em situações difíceis. A coragem nos dá força para falar a verdade, enfrentar desafios e perseverar em nossos objetivos, mesmo quando tudo parece contrário. É a coragem que transforma nossas fraquezas em aprendizado e nossas inseguranças em autoconfiança. 15. Humildade. Reconhecer seus limites. A humildade era valorizada pelos estoicos como um caminho para o crescimento. Reconhecer nossas falhas e limitações nos torna mais receptivos ao aprendizado. Epicteto ensinava que a sabedoria começa com o conhecimento de si mesmo. Quanto mais você sabe, mais percebe o quanto ainda precisa aprender. A arrogância, para os estoicos, é uma barreira para a virtude, enquanto a humildade abre as portas para a evolução. Praticar a humildade também nos ajuda a cultivar relacionamentos mais harmoniosos, pois nos tornamos menos críticos e mais empáticos. É a humildade que nos lembra de que somos parte de algo maior, reforçando nosso compromisso com a busca pela virtude. 16. Memento Mori. Reflexões sobre a mortalidade. Os estoicos frequentemente meditavam sobre a mortalidade para valorizar a vida. Memento Mori, ou lembre-se de que você vai morrer, não é um pensamento mórbido, mas um lembrete de que o tempo é precioso. Marco Aurélio dizia: você pode deixar esta vida agora. Deixe que isso determine o que você faz. Refletir sobre a finitude nos inspira a viver com propósito, sem procrastinação. Essa prática nos ensina a priorizar o que é realmente importante e a deixar de lado preocupações insignificantes. Memento Mori é um chamado à ação, encorajando-nos a viver cada dia como se fosse o último, com gratidão e intenção. 17. Compaixão. Empatia pelos outros. Os estoicos viam a compaixão como um dever moral. Embora muitas vezes associados a uma postura rígida, eles eram profundamente compassivos. Marco Aurélio afirmava que somos todos parte de uma mesma comunidade. O que não beneficia a colmeia, também não beneficia a abelha. A compaixão nos conecta com os outros, reduz o conflito e promove a cooperação. Para os estoicos, ajudar os outros é uma expressão de virtude, pois demonstra nossa humanidade compartilhada. Eles também acreditavam que a compaixão nos torna mais fortes, pois nos ensina a superar o egoísmo e a cultivar relações significativas. 18. Virtude. O centro da vida estoica. A virtude era o bem supremo para os estoicos. Ela engloba 4 pilares principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Epicteto dizia: viva de acordo com a virtude, e você será verdadeiramente feliz. A virtude é o guia que orienta todas as decisões e ações estoicas, independentemente das circunstâncias externas. É um compromisso diário com o que é certo e uma dedicação contínua ao autodesenvolvimento. Os estoicos acreditavam que, ao viver uma vida virtuosa, nos tornamos imunes ao sofrimento causado por fatores externos. 19. Silêncio. O poder de ouvir mais e falar menos. O silêncio era visto pelos estoicos como uma forma de fortalecer a mente e evitar problemas desnecessários. Marco Aurélio aconselhava: fale apenas o que for verdade e útil. Eles acreditavam que o silêncio nos ajuda a refletir melhor antes de agir ou falar, promovendo a clareza e evitando conflitos. Praticar o silêncio também nos torna melhores ouvintes, o que aprofunda nossos relacionamentos e nos ajuda a entender melhor as situações. É uma ferramenta para dominar impulsos e encontrar paz interior. 20. Autossuficiência. Encontrar plenitude em si mesmo. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem de depender o mínimo possível de fatores externos. Epicteto dizia: quem é livre? Aquele que é mestre de si mesmo. Autossuficiência não significa isolamento, mas a capacidade de encontrar satisfação em si mesmo, sem depender de validações ou bens externos. É a prática de viver alinhado com os próprios valores e virtudes, criando uma vida rica e significativa por conta própria. 21. Determinação. Persistir com propósito.
Os estoicos acreditavam que determinação não é apenas seguir em frente, mas fazer isso com propósito. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu em suas meditações: pare de discutir sobre o que significa ser um bom homem. Seja um. Essa frase nos lembra que a determinação começa com ação. Não importa os obstáculos que você enfrente, o foco em fazer o que é certo e útil fortalece sua vontade. 22. Esforço. Trabalhar sem reclamações. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada repentinamente. O esforço é um processo contínuo. Para os estoicos, é mais valioso trabalhar diligentemente do que buscar recompensas rápidas. Eles acreditavam que o esforço disciplinado molda o caráter, sendo a base de conquistas verdadeiramente significativas. 23. Resiliência. Aceitar e superar adversidades. A resiliência estoica está enraizada na ideia de que você só pode controlar suas ações e reações. Tudo mais está fora do seu alcance. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Aceitar adversidades como inevitáveis nos ajuda a crescer mais fortes. Em vez de resistir à dor ou ao fracasso, os estoicos encorajavam a abraçar essas experiências como oportunidades de aprendizado. 24. Desenvolvimento pessoal. Refinar o caráter. Os estoicos viam o desenvolvimento pessoal como um trabalho contínuo e essencial. Marco Aurélio frequentemente se questionava sobre suas ações e intenções. Você está fazendo o que veio fazer neste mundo? Eles acreditavam que o objetivo da vida é viver em harmonia com a razão e a virtude, buscando sempre se aperfeiçoar. 25. Autodisciplina. O poder de governar a si mesmo. Autodisciplina é central para o estoicismo. Não se trata apenas de resistir a impulsos, mas de cultivar hábitos que reforcem a virtude. Sêneca escreveu: aquele que é mestre de si mesmo é verdadeiramente livre. Controlar desejos e emoções desordenadas permite que você tome decisões mais sábias e viva uma vida alinhada com seus valores. 26. Autorresponsabilidade. Assumir o controle. Os estoicos eram implacáveis na sua defesa da autorresponsabilidade. Segundo Epicteto, você é uma pequena alma carregando um cadáver. Embora esta frase possa parecer dura, ela nos lembra que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de decidir como viver, independentemente das circunstâncias externas. 27. Valor próprio. Reconhecer sua dignidade. Sêneca enfatizava que todos temos um valor inerente, independente de nossa posição social ou riqueza. A vida, se bem vivida, é longa o suficiente. O valor próprio vem de viver com virtude e alinhado com nossos princípios. Quando você respeita a si mesmo, não se deixa consumir pela opinião alheia. 28. Controle das emoções. Serenidade em meio ao caos. Os estoicos ensinavam que as emoções não devem governar nossas ações. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Praticar o controle emocional não significa suprimir sentimentos, mas sim reagir a eles com sabedoria. Isso traz clareza em situações de estresse e mantém o foco no que realmente importa. 29. Gratidão. Apreciar o presente. A gratidão era uma prática fundamental para os estoicos. Eles acreditavam em valorizar o que já temos em vez de lamentar o que falta. Não se esqueça de agradecer pela diversidade. É uma chance de aprender e crescer. Sêneca. Adotar uma perspectiva de gratidão não apenas nos torna mais resilientes, mas também melhora nossa percepção da vida. 30. Viver alinhado com a natureza. Simplicidade e harmonia. Para os estoicos, viver em harmonia com a natureza significava aceitar o fluxo da vida e respeitar nosso papel no universo. Marco Aurélio destacou: tudo o que acontece, acontece como deveria. Aceite isso, e você viverá em paz. Isso incentiva a simplicidade, a conexão com o mundo natural e a aceitação do que está fora de nosso controle. Conclusão.
Praticar o estoicismo não significa ser imune às dificuldades ou emoções, mas sim responder a elas com sabedoria e propósito. Determinação, esforço, resiliência, autodisciplina, autorresponsabilidade, valor próprio, controle das emoções, gratidão e viver alinhado com a natureza são pilares que ajudam a construir uma vida mais equilibrada e significativa. Como os estoicos nos ensinaram, a vida é curta e preciosa. Use cada momento para cultivar virtudes e alcançar um estado de tranquilidade interior. E lembre-se, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Esperamos que você tenha gostado desses ensinamentos e que leve-os com você por toda a sua jornada. Lembre-se que sempre conhecemos pessoas que também podem se beneficiar desse rico conteúdo. Compartilhe e ajude a passar esse conhecimento adiante. Siga nosso canal e acompanhe os próximos vídeos que estamos preparando, pois eles também trarão muita sabedoria que você poderá aplicar em sua vida. Obrigado e até o próximo vídeo.